Bom dia, meus irmãos. Saúde os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nessa manhã gostaria de trazer para os irmãos ainda sobre algumas mudanças baseado naquilo que tem acontecido nos nossos dias. E gostaria de lembrar os irmãos sobre algumas coisas e deixar os irmãos então orientados referente a algumas posições e decisões da igreja, de como nós devemos agir nesse momento de dificuldade, um momento também diferente, né? Então, segue algumas orientações que devemos seguir nesses dias de pandemia ainda, não é? A primeira dela é o que se refere à Santa Ceia, né? A Santa Ceia, como nós estamos acostumados todo o primeiro domingo de cada mês, então nos reunimos na igreja para participarmos ali da Ceia do Senhor. Porém, neste domingo, dia 5, não é? Hoje, dia 5 de abril, nós então celebraríamos a Santa Ceia, hoje no culto à noite. Porém, como nós não estamos nos reunindo no templo, e entendendo também que não há nenhuma base bíblica sobre uma forma de apresentarmos a Santa Ceia ou entregarmos a ceia de forma virtual, até também que não veio nenhuma decisão do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil referente a isso, mas cabe então à igreja, à liderança da igreja, decidir sobre isso. Então, crendo que não há base bíblica para essa distribuição da ceia de forma virtual, então nós não teremos então a ceia amanhã ou hoje, né? No culto da noite. Nós não teremos então esse momento de ceia. A princípio, não teremos nesse mês de abril. Se Deus permitir a gente voltar a nos reunir no templo ainda esse mês, primeiro domingo então após a reunião, a gente já marca para a reunião e distribuição também dos elementos da ceia do Senhor, né? Mas enquanto isso, a gente então espera ansiosamente, né, esse momento de estarmos reunidos e também de podermos participar da mesa e da ceia do Senhor juntamente com os nossos irmãos, né? A segunda mudança aqui, no que se refere ainda à vida da igreja, não é? Nós comentamos sobre, já colocamos no grupo referente ao dízimo também, não é? É algo que tem sido dificuldade para todas as igrejas, não é? Algumas igrejas têm feito a questão do próprio depósito, não é? E essa é uma das questões difíceis, não é? Mas que por causa da própria mudança na vida da igreja, né? Então, como não estamos reunidos no templo, né? E como também muitas pessoas não tem procurado a tesoureira, então, para entregar os seus dízimos, né? O conselho acha pertinente também trazer essa mensagem para os irmãos, né? Então, nós temos um compromisso, a igreja, não é? Ela tem um compromisso mensal de custos, não é? E o dízimo é para isso, é para o mantimento da casa do Senhor, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, não é? No que se refere ao dízimo, olhamos para a palavra de Deus, o dízimo ele vem bem antes mesmo da própria instituição da lei. Gênesis 14, 20, você pode depois acompanhar em sua casa, né? Gênesis 14, 20 já mostra que estava antes da lei. Lá também na lei, lá em Levítico 27, 32, número 18, 24, 28 e 30, também se referindo ao dízimo ali no Antigo Testamento. Também presente no tempo da graça, né? Olhando ali para o Novo Testamento, Mateus 23, 23. E encontramos também a prática então do dízimo em toda a Bíblia. No início, antes da lei, né? Na lei, nos livros históricos, nos poéticos, nos proféticos, né? Então na palavra de Deus nós encontramos o que se refere ao próprio dízimo, né? E encontramos no Novo Testamento, nos Evangelhos, encontramos também lá nas epístolas, né? E o dízimo é um princípio de Deus, né? E olhando para esse princípio, Deus não precisa de dinheiro porque Ele é o dono do ouro e Ele é o dono da prata, não é? Ele não precisa desse dinheiro. E também o dízimo não é algo no sentido de ser voluntário, não é? Mas o dízimo, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o dízimo ele é uma dívida que nós temos para com o Senhor, né? E por esse motivo, então, sendo essa dívida, a qual Malaquias faz um questionamento, ele nos diz lá em Malaquias, né,
capítulo 3, verso 8 a 10, diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então nós vemos que o homem estava em dívida com o próprio Deus por causa de não estar entregando e colocando diante do Senhor os dízimos e ofertas, né? Depois, verso 9, ele diz: com maldição amaldiçoados, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Verso 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida, né? Então, quando olhamos para a palavra de Deus, olhamos lá e vemos essa questão desse dízimo ser uma obrigação, qual nós devemos depositar em confiança ao Senhor, não é? Em obrigação também, cumprindo então esse mandato do Senhor, não é? Jesus também no Novo Testamento nos ensinou sobre os dízimos e ofertas, né? Em Mateus 23 ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveríeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. Ou seja, se eu estou então dispensado do dízimo, que é da lei, então também estaria dispensado da justiça, da misericórdia e da fé, não é? Então, olhando para o que Jesus ensinou ali, repreendeu os escribas e fariseus, que estavam ali se vangloriando porque davam dízimo, mas não cumpriam as obrigações da lei, não é? Que era então a justiça, a misericórdia e a fé. E muitas vezes nós temos até mesmo cumprido a justiça, a misericórdia e fé, mas não temos cumprido o mandamento de colocarmos o dízimo diante do Senhor, não é? E aí, se a gente não coloca, não devolve o dízimo para o Senhor, a gente então não tem agido com fé, não é? Entendendo então que Deus cuida, que Deus guarda e assim por diante, né? Mostrando então uma dependência dele. Assim como nós muitas vezes pensamos na questão do jejum, jejuamos com o intuito também de agradecimento a Deus, de dependência nele, né? Mas se a gente faz isso, não é, com outro propósito, a gente está fora. A gente deve olhar para a palavra de Deus, olhando na dependência de Deus. Jejuamos porque dependemos dele e clamamos a sua misericórdia sobre nós. Sim, também nós colocamos os dízimos diante do Senhor, na dependência dele. Sabemos que tudo que nós temos vem dele, né? E das próprias mãos dele nós então o devolvemos, né? Então Jesus repreende esses escribas e fariseus que estavam dando dízimo, mas estavam negligenciando a justiça, a misericórdia e fé. Jesus então, referendando-se ao dízimo, ou assinando aqui no que se refere ao dízimo, então não entre na ideia de que muitos, né, dizem aí nessa questão que você está isento dessa fidelidade dos dízimos, né, que apenas você deve entregar então ali uma oferta, né? Não, o dízimo então como um 10% ali é uma obrigação, é um mandamento para o homem, para o cristão, não é? Para o Filho de Deus, mostrando a sua dependência total dele, não é? Então, afinal, Deus quer que o dízimo seja um sinal da nossa fidelidade a Ele e também da nossa dependência dEle. E mais, nós temos que ainda ser generosos, né? Além dos dízimos, nós temos então que ofertar para socorrer então essas pessoas que têm necessidades especiais, né? Então temos ainda uma grande dificuldade, que, como eu disse, a igreja tem então os seus compromissos, tem que honrar com os seus compromissos. Nós temos aí água, luz para pagar, tem funcionário ali na limpeza da igreja para pagar, não é? Temos lá cartório para pagar, escritório, documentação, e tem também a côngrua pastoral também, não é? E tem a questão da casa pastoral também, os custos, né? Que nós mesmos como igreja honramos o compromisso, então assumimos esse compromisso e devemos honrá-lo então, né? Então, olhando ainda para a palavra de Deus, olhando para o que tem acontecido, né? E se a gente não contribuir para o mantimento da casa do Senhor, mesmo após então a liberação de voltar ao culto, ao templo, se não tivermos condições, nós também não voltaremos, né? Porque para voltar para o templo nós temos que ter pago as nossas dívidas, né? Para que assim a gente possa então estar tranquilos para poder adorar, cultuar a Deus e sem estar
então em dívida com ninguém, nem com a prefeitura, não é? Com os impostos aí que devemos pagar, e também com funcionários, com escritório e tudo mais, né? Então oremos por isso, e que Deus então esteja orientando, direcionando e nos ajudando a aplicar esse mandamento do dízimo à casa do Senhor, né? Para o sustento da casa do Senhor. Nós temos também outra dificuldade que encontramos no nosso dia a dia, que tem sido a própria questão da internet, que hoje tem sido essa facilidade para podermos cultuar, adorar, estarmos em comunhão aqui com a família, né, através do estudo da palavra, mas devemos tomar também os devidos cuidados com aquilo que temos assistido ou aquilo que temos ouvido, de quem nós temos ouvido, por exemplo, pregações, né? Quem são os pastores que estamos ouvindo, né? Por quem estamos sendo orientados, né? E por quem temos sido doutrinados, né? Às vezes ouvimos a mensagem da igreja presbiteriana aqui de Monte Aprazível, depois ouvimos uma mensagem de outra igreja X, igreja Y, e assim por diante. A gente acaba ouvindo diversas mensagens e acabamos que ficando sem compromisso com a própria igreja a qual nós ainda fazemos parte, né? Mesmo que distante, né? Mas reunidos em família, nós então pertencemos ainda a essa igreja, e queria desafiar os irmãos a estarem mantendo então um padrão aí de fidelidade para com a igreja, né? Para com o próprio Senhor, de crescimento, de vida espiritual, e também de cuidado então para não ser levado por qualquer vento de doutrina, não é? Então gostaria de pedir aos irmãos que cuidassem com isso, tenham cuidado com isso, não é? Vamos manter uma vida de oração, uma vida de culto familiar, não é? E se possível, aqueles então que podem também, fazendo aí um jejum ao Senhor, colocando na dependência dele até mesmo a sua vida, o seu alimento, não é? E tudo mais, o seu sustento, para que ele venha ter misericórdia de nós também, e venha então abençoar a igreja, e logo possamos voltar a estar juntos no nosso relacionamento pessoal na igreja, não é? Então que o Senhor nos abençoe, nos guarde. Então continuemos firmes no Senhor, lembrando então que a ceia do Senhor, a princípio esse mês de abril não teremos, somente se voltarmos, se for liberado a gente voltar ao culto, antes a gente então voltará para o culto e assim a ceia do Senhor também. Enquanto isso também, os irmãos então depositam então os seus dízimos lá na conta da igreja, e assim então que você depositar o seu dízimo, você então tira uma foto do comprovante e envie para Mirtes, né? Eu vou colocar isso inscrito lá no grupo do WhatsApp, mas até então é isso, meus irmãos, e vamos nos manter firmes, e crendo que logo em breve a gente estará reunidos novamente na casa do Senhor, tá bom? Vamos orar? Eu vou orar para os irmãos. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos, ó Deus, colocar diante do Senhor as nossas vidas em gratidão pelo Teu cuidado sobre nós, ó Deus. Agradecer também pelo Teu livramento sobre as nossas vidas, sobre o Teu sustento sobre nós, e suplicar, ó Deus, que o Senhor esteja livrando, ó Pai, os nossos irmãos, livrando a nossa irmã Aide, ó Deus, que está com pneumonia, o Senhor esteja ajudando ela, ó Deus, auxiliando, ó Deus, o cuidado também ali da Teresa para com ela, ó Deus, livrando elas também, livrando, ó Deus, a vida dos idosos da Tua igreja, ó Deus, Dona Maria, Dona Valdete, ó Deus, os demais idosos, ó Pai, que o Senhor esteja cuidando, esteja sustentando, ó Pai, a vida do Alcides, da Lourdes também, ó Deus, e o Senhor esteja, ó Deus, suprindo as nossas necessidades também, Deus, como igreja do Senhor. Muito obrigado pela recuperação da vida do Marcelo, ó Deus, da Thaís, que o Senhor esteja cuidando deles, ajudando também, ó Deus, na recuperação total da vida do Marcelo, sim também, ó Deus, na vida da Fátima, ó Deus, o Senhor esteja cuidando dela, ó Deus, sustentando a sua vida, ajudando nesse momento difícil, ó Pai. E ajude a Tua igreja, ó Pai. Ajuda os irmãos, ó Deus, a manterem essa quarentena, ó Deus, para que não venham ser contaminados e nem contaminar ninguém, mas que venha se guardar completamente para o Senhor, e logo mais estaremos então unidos juntamente com a Tua igreja, Pai. Assim oramos gratos, suplicando que o Senhor nos abençoe nesse dia, e assim, Deus, aguardamos o momento na qual o Senhor restaurará o momento de culto juntamente com os irmãos. O Senhor nos abençoe, nos guarde, no nome santo do Senhor Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem na paz.